Investir em HCTR significa ter mais perguntas do que respostas, muito mais perguntas. Mas aqui vou tentar responder alguma dessas dúvidas que muitos investidores possuem. Dentre elas, qual rendimento esperar para os próximos meses? Qual a situação atual dos rolos? O que esperar deles? E a pergunta principal é se o fundo chegou ao fundo do poço. Tudo bem, galera? Aqui é o Thiago Peça do Clube FI e vamos direto para o que importa. Agora, em março, o fundo distribuiu 0,32 por cota, uma queda em relação ao rendimento de fevereiro, que foi de 0,38. E aqui no RG, eles explicam essa queda no rendimento de fevereiro, de março, que foi devido a um não recorrente de um dos CRIs de multipropriedade do fundo. Essa queda acabou por gerar uma frustração nos investidores do fundo, que esperavam uma crescente nesse rendimento a partir desse ponto, e também acabou pegando vários investidores que tentavam descobrir se esse era o fundo do poço. Galera, tomem cuidado, a família que está sendo um bate-cemitério esperto. Um monte de gente aí tentando acertar o fundo do poço e acabando errando, e acaba que fica preso no fundo, apesar de que no rendimento atual até que tem um bom carrego, mas assim, mas tem um detalhe muito importante, vou falar lá no final do vídeo, quando vou falar sobre os se vai chegar no fundo do poço ou não, que tem que ser levado em conta sobre essa galera que está querendo especular com relação a isso. Bem, respondendo aqui a pergunta em si, acredito que o próximo rendimento possa ser um pouco maior devido à inflação alta de fevereiro, de 0,83%. Então deve ter algum repasse da parte da carteira que está adimplente, da pequena parte. Mas como ela não é muito expressiva, eu estou chutando aqui uns 0,35, 0,36 para o rendimento de abril. Após isso, eu acredito que os rendimentos devem voltar para essa faixa aqui de 0,32. Ainda mais com o IPCA abaixo de abril e de março e de abril. Bem, outra pergunta aqui que você que é investidor de HC deve se perguntar: no que eles estão investindo? Esse investimento aqui, tanto do caixa quanto do valor que retorna para o caixa do fundo via amortização. Já tem alguns meses que eles têm investido aqui no HCST, que é o Fundo de Desenvolvimento Estudantil do fundo. Nesse mês aqui eles colocaram mais 700 mil reais nesse fundo de incorporação. E aqui é um detalhe importante, que é um fundo que não gera rendimento mensal. E é mais um conflito de interesse aqui, né? Estão aqui com isso aqui, eles acabam por aumentar a taxa de gestão deles lá no outro fundo, caso tenha a cobrança dobrado. E comparei com o montante de caixa do mês anterior, vi que tem uma queda no caixa de 2 milhões de reais de um mês para o outro, e sendo que quase metade foi 700 mil aqui para HCST. Então eles não fizeram muito investimento em outros fundos, outros RIs do fundo. E agora, qual que é a situação atual dos CRIs enrolados? Se você for ver a tabela dos CRIs, a gente tem uma pouca vergonha. Nas classificações está tudo com verdinho ou amarelo. Dá uma impressão de que não tem nada crítico na carteira. Uma verdadeira maquiagem daquelas, né? Nesse mês, eles divulgaram o link para o resultado da AGE de renegociação de dois CRIs, do circuito de compras e do WAM. Aqui eles não expõem como é que foi essas renegociações, porque foram vergonhosas, né? No CRI circuito de compras, o ativo está pagando aqui 60% dos juros e nada de amortização. Já o WAM, ele não está pagando tanto nada de juros, como também não está pagando nada de amortização. Lembrando que além dessa mamata, as garantias dos CRIs WAM foram liberadas, ou seja, nesse RI só restou a palavra da família Kitari como garantia. Mas bem, e o que esperar desses rolos aqui? No circuito de compras,
Vamos ter pagamento de juros, 100% dos juros somente em começo de 2026. Já a amortização é somente no final no vencimento, daqui a algumas décadas. Já que no CRWM, uma nova renegociação não deve demorar muito não. Por já em 2025, já é esperado que o fundo volte a pagar juros e amortização também, o que eu duvido muito que aconteça. Então, já prevejo que vai ter renegociação no ano que vem aqui para o CRWM. Bem, galera, antes de responder a pergunta título desse vídeo, peço a vocês que se inscrevam, curtam e compartilhem os vídeos do canal. E, pois bem, chegamos ao fundo do poço. Aqui a cotação não sei se está na mínima, mas está bem próxima das mínimas. Antes de responder isso aqui, temos que responder essa pergunta: qual o tamanho do buraco contábil do fundo? Que inclusive é mencionado pela gestão logo no início do relatório. E então, essa daqui é uma das perguntas às quais, como eu comentei no começo do vídeo, não temos respostas. O fundo passou meses e meses distribuindo mais do que os serviços estavam pagando, e agora estão com um descasamento enorme entre a distribuição e o lucro contábil. A gestão até que está tentando reverter esse gap, mas não tem prazo para essa compensação acabar. Ela vai ser muito devagar, pois eles exageraram muito, muito mesmo nos meses anteriores. Eu lembro que em 2022, 2023, quando a deflação estava lá embaixo, o fundo estava distribuindo mais de R$ 1 por cota, muita gente elogiando a HCTR11 e batendo no Ideva 11, que estava distribuindo caixa, distribuindo bem baixo. Mas agora vemos aqui qual foi a consequência disso. Bem, voltando aqui à pergunta inicial, chegamos ao fundo do poço e, na minha opinião, a resposta é não. Só o fundo do poço aqui, que eu imagino que seria o fundo do poço, é caso a Vortex, que é a administradora do fundo, decretasse a marcação negativa dos CRIs enrolados. Aqui nem precisaria ser uma marcação a zero. Uma marcação, por exemplo, de 50%, 60% ou até menos, já teria um grande impacto no pagamento de rendimentos por parte de HCTR11. Essa marcação negativa ela acontece quando, tipo assim, uma aplicação para devedores duvidosos, quando o administrador acredita que parte dos recursos do CR não vão ser pagos. E caso isso acontecesse, faria com que a HCCF ficasse meses ou anos, ou acho que foi mais provável que acontecesse, seriam anos sem distribuir rendimentos. E isso sim para mim seria o fundo do poço do HCTR11. E a possibilidade disso não é remota, pois a Vortex é uma empresa séria. Inclusive eu gosto muito dos informes de rendimentos que eles emitem. É uma empresa isenta e que inclusive provocou a Quitária explicar o não pagamento de alguns CRIs lá em 2023. E a Quitária, com uma provável represália a isso, retirou a Vortex como agente fiduciário dos CRIs enrolados e colocou uma tal de REAG lá. Para quem não sabe, agente fiduciário é como se fosse um representante dos detentores dos CRIs. Mas como quem é detentor dos CRIs em sua maioria são fundos da própria Quitária, eles conseguem facilmente trocar esse agente fiduciário. Então, teve essa ação da Vortex questionando a Quitária sobre a inadimplência de alguns CRIs. Aí foi a Quitária e provavelmente devolveu isso daí, destituindo a Vortex como agente fiduciário. Agora imagine se a Vortex vai lá e pede um 9 do truco, e marca negativamente alguns desses CRIs. Isso seria bem pesado. E eu acredito que seja bem provável que Quitária queira se livrar da Vortex, mas isso deve dar um pouco mais de trabalho. Se fosse fácil, eu tenho certeza que já tinham trocado essa administradora, que não está participando desses rolos da gestão. Então, galera, espero que eu tenha ficado claro aqui minha posição.
Não é para ficar saindo vendendo aí a torto e direito, desesperado, mas também tem que ficar de olho aí, tem que levar em conta isso que eu mencionei aqui no vídeo. Beleza? Lembro vocês que não é recomendação de nada isso aqui e se inscreva no canal, beleza? Até a próxima.